Começando, Salmo 91, verso 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todo. Mas que promessa bonita! Promessa de um cuidado de Deus, um cuidado onde Ele usará os anjos para exercerem este cuidado. O lindo é que fala que ele dá ordem aos Ele anjos. manda, vai lá e cuida dele. Por que você acha que ele dá ordem aos anjos? Porque ele pode, ele é Deus, ele manda, os anjos obedecem. Não, mas é porque nós somos muito importantes também. Mais do que anjos, mais importante que anjos. Não conta os pros anjos, mas a gente é mais importante nós que somos os tão importantes para Deus que ele dá ordem aos anjos. Ele diz anjo Miguel, anjo Rafael. Gabriel. Anjo Rafael é Gabriel. apócrifo. Vai cuidar do Daniel. Fica Vai. 24 horas por dia do lado do Daniel. Não saia de perto dele em nenhum momento. E eu vou cortar o cabelo amanhã, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Amanhã, Eu gostaria até que vocês fizessem aí, por favor, um clamor para que ele Não cortasse precisa não, o vou cabelo. cortar o cabelo e fazer a barba. Deixa eu falar uma coisa pra você, só pra você entender como você é mais importante do que os anjos. A promessa de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, é de que nós julgaremos os... 5 ou 6, agora me confundiu, mas que nós julgaremos os anjos. O que isso quer dizer? Não é o assunto de hoje. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, que pra gente entender a promessa do Salmo 91, de que Deus daria ordens aos anjos para que nós fôssemos cuidados. A nosso respeito. Primeiro de tudo, você tem que entender que esse Salmo, como eu já disse várias vezes, repetindo, de acordo com o Salmo 91:1, é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. É para os fiéis. O que isso quer dizer? Aquele que vive na desobediência não tem um anjo do Senhor ao redor dele. Não vai ter cuidado nenhum, Deus não tem compromisso. Lá em Efésios, eu queria até ler para vocês. Efésios 2 diz assim, a partir do versículo 1, eu vou ler só 1 e 2, amém? Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, nós estávamos perdidos, apartados, separados, não conhecíamos Jesus. Estávamos mortos nas nossas transgressões, nos quais nós andávamos no passado, conforme o curso do sistema desse mundo atual. Olha o que diz depois. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E é muito diferente, E aí? porque uma coisa é verdade, gente. Você não vai conseguir enrolar a Jesus na aparência. Eu estava ouvindo ontem uma pregação voltando de São Paulo, eu e Eli, e o pastor mandou muito bem. Quando ele disse de Jesus ter amaldiçoado a figueira, lembra? Pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte mandou muito bem nessa, porque a figueira, quando você olha para ela e você vê ela cheia de folhas, é sinal de que está na hora dela dar fruto. Isso, biologicamente e botanicamente falando, se você olhar para uma figueira e ver ela cheia de folha, é de se entender que ela tem frutos. Isso. A questão toda é que quando Jesus chega para ela está cheia de folhas, mas ela não tem fruto nenhum. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. O que ele está querendo dizer ali? Ele está mostrando aquela pessoa que ela vive de aparência. Ela vai na igreja, o que mais? Ela louva, ela posta frases de Jesus. Ela posta no Face que ama Jesus também. E o coração é podre. Ela critica o irmão também, hein? Fala da roupa do irmão, fala de tudo do irmão. Mas vive de aparência. Vive de aparência. Ou seja, tá como aquela figueira, né? Figueira tem a folha, né? Por fora. Mas não tem fruto. Mas não tem o coração. Não então, fruto. se você anda em desobediência, essa promessa não é pra você. Agora, se você todo dia busca, cada dia mais, eu tô orando ali, eu tô buscando, eu tô pregando, eu tô fugindo de mim mesmo, eu tô negando a mim mesmo, o que mais que eu tô fazendo? Tô matando a minha carne, eu tô dizendo não pro pecado, né? Eu tô fugindo realmente da aparência do mal, né? Eu não tô querendo peitar o pecado, dizer que eu dou conta dele. Eu tô fugindo realmente dele. Quero mandar um beijo pro Dinelli, meu amigo amado, saudade de você, trabalhou comigo lá na Volkswagen. Que legal, saudade dele mesmo. Mas voltando, eu não estou falando que essas promessas servem para um católico ou para um evangélico, não é isso. Essas promessas servem pro fiel. Aquele cara que nega a si mesmo, aquele cara que busca fugir das coisas erradas, aquele cara que fala de Jesus com amor, tá entendendo ali? Exatamente. Ele tem prazer em falar de Jesus, o coração dele queima e arde pela presença de Deus. Aquele que realmente, sabe, quando lê Isaías 53,
Sabe? Eu fiz um ao vivo esses dias e falei sobre Isaías 53, que fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você se emociona, porque você, meu Deus, ele fez isso por nós. Olha o quanto ele sofreu pela gente. Você reconhece quem Jesus é. Seu coração fica pulando pra fora da caixa do peito. Isso assim, não de acontece com emoção. o religioso. Isso não é coisa de fazer parte de igreja. Isso é coisa de quem nasceu de novo. Mas não é o assunto Sabe por quê? hoje. Eu acho que eu tenho percebido que assim, o religioso se preocupa muito com coisas e pessoas. Coisas e pessoas. Eu quero a aprovação dos outros, eu quero que coisas os outros, e pessoas. eu quero que os outros reconheçam meu ministério. Agora, quando você não é religioso, quando você tem Jesus de verdade na tua vida, você se preocupa com as coisas do alto, né? Você não quer construir castelos aqui, você quer construir seu tesouro lá no céu, porque disso. você quer ir pro céu, né? Mas o assunto hoje não é esse. O assunto hoje é anjos. Quem são eles, para que servem, de onde vieram, como funciona? Vamos conversar um pouquinho disso. Ele abre para mim, por favor, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, só para você entender, só para a gente se localizar. O livro de Hebreus ele foi escrito para os próprios hebreus. Hebreus, os descendentes de Abraão, também eram conhecidos como judeus. Tanto o hebreu quanto o judeu está falando do mesmo povo. Esse livro de Hebreus ele foi escrito para mostrar para os próprios judeus que Jesus era o Messias. Jesus Cristo ele é o Messias. Jesus ele é o Cristo. Cristo, Messias, Meshiach ou Hamashia, é tudo a mesma coisa, que quer dizer enviado. Hebreus capítulo 1. Ele vai começar a provar aqui que Jesus Cristo é acima dos anjos. Pois tem muita gente que crê que Jesus Cristo é um anjo. Tem religião, eu não vou falar que são os mormons, que crê que Jesus é um anjo. Ou tem outras religiões, que eu não vou falar, tipo Testemunho de Jeová, que acham que Jesus é criatura. Não, Jesus é o próprio Criador, Jesus é o próprio Deus. Porque não creem que Jesus estava com Deus desde a criação do mundo. Então... Não creem que Jesus e Deus são a mesma coisa. Não, o Testemunho de Jeová, para poder provar essa besteira que ele disse que Jesus é uma criatura, ele tem que adulterar o texto de João 1:1. Pode olhar na Bíblia. Verdade, o verbo se fez carne, né? Pode Verdade. olhar, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová está mudada. João 1:1 está adulterado. Para poder provar a doutrina, tem que adulterar texto aqui para vocês. Verdade. Vamos lá, ele está falando assim dos anjos. Hebreus 1. 1:14, ele fala assim: os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em benefício daqueles que hão de ser salvos. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender a função de um anjo. Um anjo não é pessoa que morre, tá? Tira isso da sua cabeça. A menininha morreu, virou um anjinho. Mentira, tem nada a ver. Anjo é uma coisa, ser humano é outra. Não é o mesmo ser. O anjo, ele foi criado por Deus para trabalhar, para servir, para abençoar e cuidar aqueles que hão de ser salvos. Isso já muda tudo, hein? Verdade, olha o que está dizendo aqui na minha Bíblia. Fala aí. Aqui, ó. Cristo, o Filho de Deus, reina. E os anjos, eles são como missionários. Olha que lindo. Como missionários celestes enviados para servir aqueles que são escolhidos. Aí, já tá... Mas aqui comprova que eles estão somente na vida daqueles que são fiéis. Os escolhidos, os que andam em santidade. Aí o legal de tudo é que você vai ver o anjo. E a Bíblia está falando assim, ó, Deus dará ordens aos anjos para te guardarem nos seus caminhos. Aí você vira e me pergunta assim: mas Dani, Eli, se Deus está falando que o anjo vai me guardar, por que está acontecendo coisa errada na minha vida? Ih, é verdade. Por quê, hein? Por quê? Eu tenho duas respostas para você. Primeiro, o fato de Deus prometer que o anjo vai guardar o seu caminho não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o fato de que nunca mais acontecerá nada de, entre aspas, ruim na sua vida. É claro, o sol nasce para o justo e para o injusto, para o ímpio e para o justo. Para o ímpio e para o justo, perfeito. Só que para o cristão, para aquele que é de Jesus de verdade, aqueles que o anjo guarda, existem alguns chacoalhões, algumas adversidades que são permitidas por Deus, que são às vezes influenciadas e feitas da parte de Deus para que a gente cresça. Explica aí. Já aconteceu isso com você? Fala você primeiro. Vou te dar um exemplo claro, simples, que eu sempre falo. Eu e Elinéia saímos do nosso emprego. Quando você fala para alguém que nós largamos o emprego ou que nós saímos do emprego, é uma notícia horrível. Horrível. É verdade. Aí você vira e fala: cadê os anjos que me guardavam? Bateu o carro, cadê os anjos que me guardavam? Sofreu um acidente, cadê os anjos que me guardavam? Eu lembrei dele há pouco tempo atrás, que ela teve pedra no rim. E eu orei. Pedra no rim não,
Infecção urinária. E eu orei, e Deus não curou ele. A gente foi pro hospital e a gente conversou com aquela menina da atendente, lembra? Ela manda mensagem pra mim até hoje no WhatsApp. A gente conversou. Aí você começa a ver que a dor dela serviu para salvar alguém. É verdade. Então, se tá acontecendo uma coisa ruim, não é sinal de que os anjos não te guardam. Sim. É sinal de que Deus tem um propósito através daquilo que parece ruim, mas é uma porta fechando para abrir outra maior. E às vezes Deus nos pede coisas que nós não queremos dar, mas tudo isso faz parte de um plano perfeito dele para nos capacitar, nos moldar, nos forjar. Eu acredito muito que é para forjar em nós o caráter dele. Aí não é ruim, aí é uma coisa boa. O problema é que a gente olha como sendo ruim. Porque na hora a gente não quer entregar, porque dói, né? Igual Abraão com Isaac. Abraão queria entregar o filho dele? Lógico que não. Lógico que não. Abraão amava Isaac. E lógico que doeu Deus mandar matar o menino. Doeu profundamente, né? Imagina a dor no coração dele, imagina a dor no coração da gente quando Deus nos pede algo que a gente não quer dar. Só que a intenção de Deus toda era livrar, não era livrar, olha que louco. A intenção de Deus não era livrar Abraão de Isaac. Era livrar Isaac do coração de Abraão. Ele não queria tirar o menino de Abraão. Ele queria tirar a dependência que ele tinha do menino de dentro do coração dele. O Isaac era alvo da adoração de Abraão. Quando Deus não divide a sua adoração. Não, às vezes eu vejo, por exemplo, eu tinha uma adoração com um carro amarelo que eu tinha um Fiat estilo amarelo. E Deus caprichosamente me fez rodar na estrada. Aquela história que eu fui pegar o Doritos. Sabe dessa, né? Uhum. Eu comendo um Doritos, gente. Comendo lá. Aí eu fui fazer uma curva, o Doritos voou. Instinto, eu baixei pra pegar o Doritos assim, puxei o volante. Simplesmente bati na cerca. Quebrou a frente. Enfim, perdi o carro todo. Deus me livrou daquela idolatria. Mas cadê os anjos que não me guardavam no caminho? Cadê o anjo que não segurou a direção do meu carro? Deus queria te ensinar algo. Deus queria ensinar. Amado, se está acontecendo uma coisa ruim na sua vida, eu falei, eram duas opções. A primeira é porque Deus está querendo te tratar nessa área. E então não lute contra os aguilhões, como Jesus fala para Paulo. Lutar contra os aguilhões é ficar dando murro na ponta da faca. Você vai só se machucar. Nossa, eu já fiz tanto isso, viu? Mas tanto. Eu queria tanto uma coisa, tanto, e falava pra Deus, mas Senhor, eu quero, Senhor, mas por que não? Mas por que não me dá? Por que não? Agora é a hora, chegou o momento, eu quero, não aguento, não suporto mais esperar. E Deus dizia, não é a hora, não chegou o momento, aguenta mais um pouco. Porque enquanto ele estava fazendo isso, ele estava me tratando. E não estava apenas, ele faz isso comigo até hoje, ele faz isso com a gente até hoje. A gente diz, o momento é esse, a vitória é agora. A vitória é sua irmã. A Vitória acaba de comentar. Estou sorrindo, amiga. Então a gente pensa, a vitória agora, o momento chegou, mas não é ainda. O Senhor disse, não, ainda não. Aguenta. Porque assim o Senhor está nos ensinando, né? A ter o caráter dele, a suportar o deserto e as adversidades, o choro, a tristeza, a angústia. Mas Deus é mau com você? Não. Cara, Deus não nos dá aquilo que a gente quer porque Ele não nos ama. Ele não nos dá aquilo que a gente quer porque Ele nos ama demais. E Ele sabe o que é que nós estamos precisando e quando é que nós estamos precisando. Até uma bênção muito boa, quando ela chega na hora errada, ela se torna maldição na sua vida. É verdade. Posso contar um exemplo? Vai. Tava eu Vitória, angustiada. ela comeu 2 com boca de sopa cheia até a boca. Então, estava eu angustiada há uns meses, né? Pensando, Senhor, se esqueceu de mim, eu não tenho ministério, né? Eu não tenho vida com o Senhor mais, o que está acontecendo? Me sentindo assim, jogada para escanteio. Recebo uma ligação de um pastor abençoado lá de Ilhéus. Ele, recebi aqui seus vídeos, estou assistindo seus vídeos, vi aqui suas redes sociais, o Senhor tocou no meu coração, a gente está fazendo um congresso de mulheres aqui e a gente quer que você venha ministrar aqui pra gente, não sei o quê. Aí eu, claro, pastor, com certeza, porque Deus mandou aquela coisa assim, eu sou idiota. Eu ia de bike. Sua besta, você fica aí se achando, ai, tadinha de mim, pobre coitado, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Aí o cara liga, o pastor abençoado liga, eu, claro que eu quero, pastor. Eu vi a foto
foto. Gente, eu não estou. Nós aqui, vocês sabem, a gente não fica paparicando nenhum artista gospel. A gente não fica dizendo que nenhum artista gospel é top da balada. O Azaf Borba é. Não, ninguém é. Só Jesus é digno de adoração, tá bom? A gente sabe. Mas quando eu olhei o folder desse congresso, eu fiquei besta. Eu falei assim, eu vou pregar com essas mulheres aí? O quê? Então assim, Deus faz coisas que a gente desconhece. Deus faz coisas que a gente não consegue alcançar. Mas Ele tá cuidando de tudo. Ele tá preparando tudo. Ele sabe o momento certo de tudo. E quando não está acontecendo é porque Ele tá ensinando a gente. É isso mesmo, gente. É simples assim. A bênção chega na hora certa quando você estiver pronto para receber ela. Às vezes você não recebe porque você não tá pronto para receber. Você tá pedindo uma coisa que Deus quer te dar, mas você precisa ser tratado primeiro para receber. E esse tratamento dói. E aí quando dói você fala, mas cadê os anjos que não me protegem? É porque Deus está fazendo isso para o seu bem. Não é por desobediência. Não tem nada a ver. Agora sim entra o segundo caso. Se alguma coisa aconteceu com a sua vida ruim e você está questionando cadê o cuidado dos anjos, é porque você provavelmente desobedeceu em alguma área da sua vida e está colhendo por isso. Aí pesa. Eu vou lá e para dar um jeitinho brasileiro, eu sonego o meu imposto de renda. Aí eu vou lá e digo que eu ganhei menos do que eu ganhei, digo que eu gastei mais do que eu na verdade gastei, coloco um ou outro exame médico que eu não fiz, afinal de contas, eu tô roubando de ladrão, tô pegando de volta que o governo me rouba, então não tem problema nenhum, né? Sim. Aí eu vou lá, caio na malha fina, aí vem a Polícia Federal, a Receita Federal, e eu sou obrigado a pagar uma multa, e toda aquela minha poupança que eu tinha guardado para gastar com o meu carro novo, eu acabo tendo que pagar a multa do imposto de renda. Porque sonegou. Porque eu soneguei. Pergunta, cadê os anjos que não estavam vendo? É o Senhor que está me tratando, eu estou passando pelo tratamento de Deus. Você não está coisa nenhuma. Não. Você só está colhendo o que você plantou. Por exemplo, menina me manda mensagem. Eli, comecei a me relacionar com um cara, eu gosto muito dele, ele é maravilhoso, só que ele é casado. E agora? Depois começa a falar. Desgosta? O Senhor não gosta de mim, o Senhor não quer saber de mim, porque agora ele me largou, ele ficou comigo e me largou, tava com a mulher dele. Agora eu vou orar pra Deus acabar com o casamento dele. Vai lá. Como assim? Vai lá. Como assim? Né? A gente tá no pecado, a pessoa tá completamente infiltrada, lançada na lama, comendo com os porcos ali, praticamente, e diz que o Senhor que não tá protegendo, é o Senhor que não tá cuidando. É você que tá errando, é você que não tá indo no caminho excelente que existe, né? É você que tá se desviando pra esquerda ou pra direita. Porque o Senhor diz que o caminho é um só, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, João 14. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho. Você se desvia desse caminho, vai para um lado ou para outro, depois diz que é porque não tem anjo cuidando de você. Nada a ver. A menina uma vez mandou uma mensagem para mim, falando, Dani, ora por mim. Eu falei, o que aconteceu? Eu engravidei sem estar preparada e eu queria pedir para Deus tirar de mim o bebê. Aí eu falei, como assim, filha? Ah, foi um acidente. Eu falei, com certeza foi um acidente. Você estava andando no meio da rua, pisou numa casca de banana, escorregou, caiu em cima do menininho peladinho e nasceu o bebê, né? Foi um acidente. Verdade. Então, não, os anjos guardam, mas desde que você não desobedeça, ou desde que não seja uma ordem de Deus para te tratar. Verdade. E tem gente que age estilo a minha irmã. Minha irmã tá assistindo, eu vou poder contar esse exemplo dela. Quando ela era criança, ela um dia acordou, não sei o que deu na cabeça dela, ela resolveu pegar um gilete e raspar a sobrancelha, de um lado só. Aí ficou ela linda, com o cabelo bem assim na cara, assim, ó, pra esconder uma sobrancelha, pra que ninguém percebesse, o dia inteiro. E eu, essa menina tem alguma coisa de errado. O que essa menina tem de errado? Quando chegou no final da noite, eu fui lá, ela escondendo o rosto, assim, pra ninguém ver com o cabelo. Quando eu abri, assim, ela, não conta pra ninguém. Ela tirou, ela arrancou a sobrancelha toda, passou gilete na sobrancelha toda. Aqui. Não, mentira, daqui pra cá, arrancou tudo. Por que você fez isso, Vitória? Eu queria testar pra ver como é que era. Tomou uma surra da minha mãe, exatamente, igual ela tá falando. Tomou uma surra, mas tem gente que faz igual ela e fica escondendo o pecado e depois diz, não fui eu não fiz nada demais, eu não quis fazer isso, não sei por que eu fiz isso. Tem gente que vive assim, peca, depois disso eu não sei por que eu fiz isso. Ué, mas vai colher as consequências do que fez, não vai? E lógico que vai. O que Deus está prometendo aqui no Salmo 91, o cuidado dos anjos, ele está falando o seguinte... Ele está falando o seguinte, querido, eu tenho um caminho para você andar que é um caminho excelente. Eu tenho um caminho para você andar onde nesse caminho todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Neste caminho tudo vai acontecer pro seu bem, até as coisas ruins, elas vão acontecer pro seu bem. Um abraço, viu, Rodrigo? Deus te abençoe. Nossa, o cara desesperado por um abraço. Um abraço, Rodrigo Montenegro.
E aí, nesse caminho excelente, quando eu ando nele, o Senhor tem prazer em me cuidar. Ele tem prazer em me cuidar porque nesse caminho eu vou gerar frutos pro reino, eu vou gerar testemunho, eu vou servir de bandeira do reino de Deus. Olha, eu sou participante do reino celestial. Neste caminho, Deus manda os anjos para me guardarem, para que eu cada vez mais viva a promessa de João 10:10, que ele diz que eu vim para que vocês tenham vida e... vida em abundância. Vida em abundância. Verdade. E Salmo 34 diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Maravilhoso. Olha que lindo. O anjo acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor. Temem. Quem teme ao Senhor obedece. É isso ou aí. não? Lógico, o temor de Deus, temer a Deus, não é você ter medo, mas é você ter um respeito, um entendimento, que depois que você tem esse entendimento, você não quer largar nunca mais. É verdade. E eu não estou falando aqui de salvo uma vez, salvo para sempre, não. Eu estou falando que se você entender de verdade o amor de Deus, não tem como você trocar o amor de Deus por outra coisa. Verdade. Eu vou trocar. O que vai me brilhar mais nos olhos do que a revelação de Jesus Cristo? É verdade. E assim, o amor de Jesus por nós é tão grande, tão imenso, né? O amor de Jesus por você, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo aí agora, um abração, Joana, viu? Ele é tão grande, esse amor é tão gigantesco, que ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, que você pensa que ele não tá nem aí, mas ele tá ligando sim, ele se preocupa sim. Sabe, cada lágrima que você tem derramado, ele tá recolhendo sim. Cada momento em que você não entende o que está acontecendo, ele tá cuidando de tudo sim. Ele tá olhando por você sim. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Amém. Então, se você está sofrendo, eu fiz um ao vivo falando sobre isso, né? Como que a gente suporta as pedradas quando nós estamos na obediência, né? Como aconteceu com José. E o lindo da história de José é que os irmãos jogaram ele dentro do poço sem que ele tivesse pecado algum, sem que ele tivesse feito algo de ruim para isso, né? O fato é que os irmãos tinham inveja de José porque ele era amado pelo pai Jacó, porque ele obedecia ao pai. Não é verdade? É verdade. Ele obedecia, ele ia lá e contava para o pai tudo que os irmãos estavam fazendo. Então José não tinha pecado, José estava na obediência. Mas mesmo estando na obediência, os irmãos o jogaram dentro do poço. Mas sabe o que aconteceu? José não ficou dentro daquele poço, ele foi vendido, foi para o Egito e tudo mais. Mas ele poderia ter ficado mentalmente ou espiritualmente jogado dentro daquele poço, e ele poderia se ver como um pobre coitado, como eu muitas vezes me vejo, como você pode muitas vezes se ver, não é? Mas ele não fez isso, ele saiu do poço e os sonhos vieram junto com ele, e para onde José foi, o Senhor realizou os sonhos dele, conforme havia mostrado muitos anos antes. Então, não se preocupe, o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor, se você teme e ama o Senhor, se você obedece ao Senhor, se você busca, e ele vai te honrar. Continua sendo fiel, porque ele vai te honrar. Desculpa, desceu o Não, a gente tá falando de anjos, ela já vai para os sonhos de José, que pensa. A pergunta é, Dani, nós temos um anjo que nasce junto conosco? Não, isso é historinha. Os anjos, eles são eternos, desde a criação de todas as coisas, eles já estavam lá com Deus, e eles não são eternos como Deus, mas eles já foram criados muito antes do mundo. E eles não têm fim, né? Só os anjos que pecaram. Os que caíram, eles serão destruídos no lago de fogo, é uma outra história. Mas não tem um anjo para cada pessoa. Não existe anjo da guarda. A Bíblia não trata desse jeito. O que Deus tem é um exército ao seu favor. Não é que existe um anjo pro Dani. Não, existe uma multidão de anjos, se for da vontade de Deus, que cuide do Dani. Quando eu era criança, eu ficava orando. Eu era católica e aí a gente rezava: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Já viu? Mas daí no caso se tá falando Santo Anjo do Senhor, pode ser o próprio Jesus. Eu vou fingir que eu entendi. Mas nunca ore para ninguém a não ser Jesus Cristo. Não faça isso. Hebreus capítulo 7 fala que ele vive. Anjo, né? Hebreus capítulo 7, 8, 9, 10, você vai ver que Jesus, ele não divide o sacerdócio dele. E a Bíblia diz que ele vive a interceder por nós. Então, se você for orar, é só para Jesus, não ore para mais ninguém. E outra pergunta que fizeram: Dani, quando a gente dorme, querido, Salmo 121 diz que enquanto aqui não dormirá aquele que nos guarda. Salmo 121. E o Salmo 127 diz que Deus dá aos seus amados enquanto esses dormem. Então, quando você dorme, você não está desprotegido, porque você tem um Senhor que ele não para, e os anjos estão ao seu favor também. A outra pergunta para mim: Dani, botei fogo numa macumba, fiz mal ou fiz bem? Se você está em pecado, você fez muito mal.
porque aí você tem um livre acesso a qualquer demônio. Porém, se você está guardada no esconderijo do Altíssimo, aí você fez muito bem, porque aí não vai acontecer nada com você, porque, de acordo com 1 João 4, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Outra coisa que a gente tem que falar agora também, que não pode deixar de falar, é uma visão louca minha, Elinéia. Uma visão louca minha agora, você tem que entender. Se a Bíblia diz que quando Deus quer mandar alguma coisa para nós, uma bênção, ele usa muitas das vezes anjos, de acordo com Hebreus 1,14 que a gente leu, Satanás era um anjo. Satanás era um anjo de alto escalão. Ele tem visão espiritual. Satanás ele consegue ver o mundo espiritual. Conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia, etc. Ele consegue ver na vida daqueles que servem a Deus, pega isso que eu estou vendo. Verdade. Ele consegue ver sobre a vida daquele que serve a Deus uma movimentação angelical diferente. Como foi com Jó. Como foi com Jó, como foi com Daniel. Deus ele fala assim, ó, vou mandar sobre a vida dele uma bênção grande. E os anjos estão vindo na vida dele. Satanás começa a ver que tem uma movimentação angelical sobre a vida dele. Ele vai ficar desesperado para tentar bloquear essa bênção que está chegando. Verdade. Então, normalmente na vida de quem crê, normalmente, uma luta muito grande e inesperada, uma opressão fora do normal, é prenúncio de uma bênção muito grande que está chegando. Nossa, eu recebo. Aleluia, irmão. Oh, glória a Deus. Eu recebo. Pode orar em língua. Oh, eu recebo, Senhor. Obrigada, Jesus. Que revelação do céu, Jesus. Eu recebo. E deixa eu te falar, Daniel é uma prova clara disso. Você vai ver Daniel capítulo 10, no verso 13. Daniel ficou por 21 dias orando. Senhor, tem misericórdia e me responde. Senhor, tem misericórdia e me responde. Daniel queria resposta sobre a profecia dos dias da escravidão. Já tinha cumprido os anos. Deixa para um outro vídeo essa explicação aí. 21 dias orando. E no 21º dia aparece um anjo lá. Sim. Daniel, amado, desde o primeiro dia eu estou ouvindo as suas orações. Verdade. E você acha que Deus não te ouve só porque ele não respondeu. Verdade. O tempo é dele, fofo. Ei, mas desde o primeiro dia ele está lá só colhendo lagriminha assim, ó. Os ouvidos dele estão sempre atentos. 1 Pedro 3. As nossas orações. Exatamente, 1 Pedro 3 diz isso, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. E aí Daniel orando, no 21º dia ele chega e fala, Daniel, finalmente eu consegui te trazer a resposta de Deus. Fui impedido por um anjo, um príncipe da região da Pérsia, um demônio enviado da parte de Satanás. Esse cara estava tentando impedir que eu chegasse. Samira Matos, que gostoso você tá aí, que bom te ver voltar para casa do pai. Não saia, é o seu lugar. E aí, cara, o Jacó segurar o anjo. Já vou falar já. Ah, é verdade. Quando o anjo chega, ele conta, Daniel, eu só demorei porque houve uma guerra espiritual pela sua vida. Você que está me assistindo, você não faz ideia da quantidade de anjos que estão agora, nesse momento, lutando para que essa transmissão não pare, lutando para que você não seja impedido de ouvir a palavra, lutando para que Satanás não atrapalhe que você receba o Espírito Santo de Deus. Verdade. Olha aí, velho. É verdade. E sempre que a gente vai fazer ao vivo tem impedimento. Sempre. Sempre. Ou a internet não funciona, ou o negócio desliga sozinho, o computador já desligou sozinho comigo aqui. Já... Sempre acontece alguma coisa, sempre. Mas a palavra nunca deixa de ser dita, as vidas nunca deixam de ser alcançadas. O Senhor é fiel, é poderoso, e a palavra tem que chegar no teu coração, ela chega, porque é Deus quem manda. Glória. É Deus quem manda. Perguntaram pra mim de Jacó, Dani, quando Jacó lutou com o anjo? Eu creio que aquele anjo é uma coisa que eu vou falar agora pra vocês, que é teofania. É, a gente tava falando. Eu vou explicar pra vocês sobre teofania, aí ele vai me ajudar. Jacó, diz a Bíblia que ele lutou com Deus. Então eu não creio que aquele anjo seja um anjo, eu creio que aquele anjo seja Jesus. É. E aí você fala assim, Dani, mas como que ele lutou com Jesus? Não é uma luta. Jesus ele faz as coisas esperando a sua resposta. Exemplo, Senhor, como que nós conseguiremos comida para todo esse povo? É verdade. Ele sempre pergunta, já sabendo a resposta. Já sabendo a resposta. Pessoa, mas não sei, Senhor, onde que a gente vai ter Felipe, comida? Eu não sei, pai. Eu não sei. Jesus falou não tem dinheiro pra comprar pão pra esse povo todo. Tentando não, testando a Felipe. Eu estou falando por quê? A luta de Jacó com Deus não foi uma luta de briga. Foi um teste da parte de Deus para ver até onde Jacó estava disposto para receber a bênção dele.
A minha pergunta agora para você é a mesma. Querido, você quer receber o Espírito Santo de Deus? Você quer receber o Espírito Santo de Deus? Mais ainda. Você quer receber cada a presença dia mais. de Deus? Você quer ter intimidade de Deus? Quero a Shekinah do Senhor, A Shekinah, mais ainda. a presença, o kavod, Cada dia a mais. glória. Quero kavod, quero cada dia mais. A pergunta é até quanto, até onde você está disposta a ir para receber mais de Deus? É verdade. É verdade. Essa é a pergunta. Porque quanto mais você busca, mais o Senhor se revela a você, viu? Quanto mais você busca. Ah, não, mas é que eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para estudar a palavra, eu não tenho tempo para orar, mas tem tempo para tudo, né? Menos para Deus. Quanto mais você tira do seu tempo para o Senhor, mais Ele vai se revelar a você. Mais. É isso que eu tô falando. Gente, não esquece, curte e compartilha aí, hein? Curte e compartilha quem tiver. Mas voltando ao que a gente estava falando, Jacó ele não brigou com Deus, ele não brigou com o anjo. O que o anjo fez, o que Jesus fez, foi: Jacó, quero ver até onde você está disposto a ir. E Jacó foi até ter a perna machucada. Verdade. E olha que profundo, eles brigaram num lugar chamado Vale do Jaboque. Jaboque significa queda. Foi. A queda da onde? Do Jacó, o enganador, mentiroso, que queria roubar a primogenitura do irmão. Ele roubou a primogenitura E ele do irmão. enganou, fez tudo Enganou errado. Esaú por um prato de lentilha. E Jesus vem e fere ele na perna, para que ele tombe. É. O tombo de Jacó é de um homem lá em cima para um homem lá embaixo. E o reino de Deus ele é tudo o contrário, né? O reino de Deus, se você quer viver, você morre. E quando você é fraco é que você é forte. Se você quer ganhar, então perde. É verdade. Se você quer ser o primeiro, então seja o último. Se você quer viver em paz, então quer ser servido, sirva. Se quer viver... eu quero ter o meu relacionamento restaurado, então que parte de você. Sempre é descer para crescer. Sempre. E a luta de Jacó com Deus foi para que Jacó descesse do pedestal para nascer, tanto que ele saiu de lá com um novo nome, ele saiu Israel, o príncipe do Senhor. E também porque o reino de Deus é tomado à força, não é isso? Isso, João Batista falou, o reino de Deus toma força. Então foi uma luta com Deus ali. Porque Eli, olha só, eu e você hoje nós amamos a Deus, certo? Certo. A Bíblia fala que nós amamos a Deus por quê? Ele nos amou primeiro. Então é necessário que da parte de Deus tenha uma revelação ou não? Que ele nos revele? É necessário que de Deus parte uma revelação pra gente ou não? Sim. Claro, porque senão ninguém busca Deus, Romanos 3. Sim, claro. Espera que eu tô soluçando. Passou. Só que a salvação, ela é uma via dupla. Por um lado tem a revelação de Deus e a graça, e por outro tem a responsabilidade humana. Sim. Por mais que Deus se revele pra você e se apresente pra você e te ame, ele tem que ter seu interesse também. Interesse seu. Sua dedicação, sua busca, né? Fazer a sua parte. Não é isso? E é isso que eu tô falando. A luta de Jacó foi esse interesse. Tem mais algum exemplo de Jesus aparecendo na forma de anjo no Velho Testamento? Então, a gente citou só e não falou mesmo, né? Qual? De Abraão e Isaac. Gênesis 22. Explica aí. Então, aqui em Gênesis 22 você vê que Deus chama Abraão, né? A quem ele amava tanto, e diz: Abraão, né? E Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor, diga. Ele pediu o filho oferecido. Toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá. Agora até é interessante citar, né? Abraão também tinha Ismael. Mas por que diz aqui que ele é o único filho? Porque o outro foi desobediência. Porque Isaac que era o filho da promessa. Isso é só para deixar claro para vocês. Isaac era o filho da promessa, não era Ismael. Então Deus pediu para Abraão Isaac, o filho a quem ele amava loucamente. Aí, no próximo versículo, né? Depois que Deus deu a ordem, já começa assim, ó. Abraão se levantou bem cedo, pegou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaac e foi embora. Seguiu para o caminho que Deus mandou para que ele pudesse sacrificar o filho a quem ele amava. E aí, mais na frente, o filho pergunta: pai, ó, eu tô vendo fogo, a lenha, né? Mas onde é que tá o cordeiro para esse holocausto? Imagina. Onde é que tá, pai? O que o pai responde numa hora dessa? Olha o que ele respondeu pro filho dele: Deus proverá para si, meu filho. Ó, o Deus direi aqui. Ó, Deus então, provedor. O que é interessante ver aí é que o filho Isaac foi oferecido para quem? Para Deus. Para Deus. Então guarda isso na sua cabeça. Abraão ofereceu o menino para Deus. Sim. Lê isso aqui para eles ali. O anjo do Senhor. Abraão levantou a faca para enfiar no menino. Não, mas é que ainda ia chegar aí. Ah, você vai falar disso? Continua. Não, então pode falar. Não, continua. A hora que o menino levanta a faca para enfiar no menino,
Como é que tá a situação, a cena? Qual é a cena? Então, Abraão já tá ali pronto, com a faca olha, a faca prontinha assim, ó, já pra... Vou meter no estomaguinho dele. Imagina, já pra matar a criança. A criança não, ele era um menino já de quantos Já era anos? grande. 12 anos, mais ou menos? Ele era mancebo já. Por aí. A Bíblia fala no verso 15 assim, que o anjo do Senhor bradou do céu dizendo, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. E aí ele falou assim, não toques no menino, pois já vi que você não me negou. Ele explica isso pra mim, não entendi. O filho, né? Deus pediu Isaac para ele mesmo. Deus pediu para Abraão dar o filho para Deus. No momento em que Abraão já estava pronto para dar aquele filho para Deus, para matar o próprio filho que ele amava loucamente, o anjo do Senhor apareceu e disse, não faça nada a este menino, porque eu bem sei que você é fiel, porque você me daria o menino a quem você ama loucamente. Não faça nada, eu já acredito, eu sei na tua fidelidade, não precisa mais me dar o seu filho. Mas aí que tá o mistério. Eu falei várias vezes, para quem que Abraão ofereceu o menino? Para Deus. E o anjo fala assim, eu já vi que você não me negou. Mas peraí, ele não ofereceu pro anjo, ele ofereceu para Deus. Então, era o próprio Deus. Porque ali esse anjo era o próprio Jesus Cristo. Ah, você não está entendendo. Isso é uma teofania, isso é a presença de Jesus como anjo na terra. Deixa eu pôr aí um pouquinho. Perguntaram para mim qual é a forma de um anjo. A Bíblia não diz que o anjo tem duas asas, não diz. A Bíblia diz, todo mundo diz, mas a Bíblia diz que os anjos são facilmente confundidos como seres humanos. E seres humanos bonitos, até lá em Sodoma e Gomorra, né? Você lembra o que acontece lá? Não. Os homens, quando vê o anjo, começam a querer ter relação sexual com os anjos, velho. Credo. Começa a ver o anjo, começa a ficar tarado pelo anjo. O que você está escrevendo aí? Não, continua aí. Para terminar esse ao vivo, que já deu os 40 minutos de hoje, os anjos são seres enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos de Deus marcam que uma bênção está chegando na sua vida. A Raíssa perguntou se existe uma hierarquia dos anjos. Existe, mas não vou dizer de poder. Mas você vê, por exemplo, que há sim um respeito hierárquico. Por exemplo, você vai ler no livro de Judas que Satanás luta com o anjo pelo corpo de Moisés. E quando Satanás chega para pegar o corpo de Moisés do anjo, o anjo, como ele sabe que Satanás era superior, ele fala assim, olha, que o Senhor repreenda você. E é o Senhor que tem que repreender Satanás, porque até então Satanás era superior ao anjo que foi buscar o corpo de Moisés. Isso é louco, né? Louco mesmo. Eles seguem uma hierarquia. Eu não vou dizer de poder, mas eu vou dizer de responsabilidade. Existem os serafins, que ficam rodeando o trono e dizendo santo, santo, santo. Existem os 4 querubins, que marcam a região celestial, que você vai ver em Apocalipse. Existem os arcanjos, a Bíblia fala de 2, que é, né, Gabriel e Miguel. E tem os anjos que a Bíblia não fala quantos são, mas são vários anjos. É isso aí. O que mais que a gente pode falar de anjo ali? Você já falou dos serafins, Isaías 6, não é? Isaías 6, exatamente. Você tá craquinha de Bíblia, hein, mulher? Estou abrindo Isaías 6, você já falou, né? Não precisa, então. Leia na sua casa aí, Isaías capítulo 6. Anjo se machuca? Não necessariamente, porque eles não têm corpo carnal, eles têm corpo glorioso, o corpo que nós teremos também. Então, mas aí você falou que não tem asas, né? Por que não confunde, como é que não confunde a cabeça das pessoas? Porque aí é serafim, aí não é o anjo, então, né? Explica aí pra eles. Não, aqui Isaías 6, ó, tá falando, ó. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. A presença de Deus, ela é tão violentamente maravilhosa que o serafim, para ficar perto dele, ele cobre o olho para não ver, com 2 asas, com 2 ele cobre os pés para não pisar, e com 2 ele fica voando em volta. Olha que lindo, me lembrou de Moisés pedindo para Deus para ver a glória dele. Ele não teve que ficar de costas? É, porque quem vê morre, É, explode. que lindo, é verdade. E o muito louco é que no céu você vai ver Jesus como ele é, você vai ver Deus cara a cara e não vai ter nenhum problema, você vai poder ver o rosto de Deus. Será que Deus é negão? Será que ele é branquelo? Será que ele é cabeludo? Será que ele é uma senhora negra, igual a Cabana? Com certeza não.
Mas os anjos, eles têm aparência humana. Isso que eu falei, são dos serafins. Amém? É isso aí. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Qual a diferença entre serafim e querubim? Leia Isaías capítulo 6 e lê Ezequiel capítulo 1. Você vai ver um querubim. O querubim é horrível, Deus me perdoe. Mas quando você vai ver não é Ezequiel não, é Zacarias. Abre para mim se é Ezequiel ou Zacarias, que fala sobre a descrição dos querubins. A menina... Ezequiel capítulo 1. Alguém falou, então cadê a minha bênção, Chacaramanaias? Vai chegar. Ô, chorecantas nebiaçúbias, Deus vai mandar. Deus manda. Deus manda. Ai. É isso aí, gente. Você ia Deus ler? abençoe. Não, eu só citei porque ele quer saber a diferença entre serafim e querubim. Serafim, Isaías 6. Querubim, Ezequiel capítulo 1. O querubim é feio, dá medo. Quando eu lia pequeno, eu tinha medo. Ele tem 4 cabeças. Ele tem uma cabeça de águia, uma de boi, uma de homem, uma de urso. Ele tem um monte de asa, ele tem um monte de pé. Credo, dá medo. É isso. Amém. E aí, pra finalizar? Para finalizar, você ora por eles, para que o Senhor mande anjos para guardá-los. Amém. Você é a menina do fogo, dá a mãozinha para E ele. é eu que oro? Sim, a sua oração é tão fofa. Amém, amém, amém. Então feche teus olhos aí onde você estiver e lembre-se de uma coisa: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, viu? Se você teme o Senhor, o anjo dele está ao teu redor, te guardando, te livrando, te protegendo. E olha, de tantas coisas o Senhor já te livrou essa semana mesmo e você pode nem ter noção. Nem ter noção, mas o Senhor está te guardando, viu? A todo momento Ele te guarda. De todas as situações Ele te protege. Porque Ele é o teu Deus, o Deus da tua vida, o Deus que morreu por você naquela cruz, o Deus que sangrou por nós naquela cruz, o Deus que levou os nossos pecados, as nossas transgressões, Amém, foram obrigado. Todas sobre Ele. Eu creio nisso. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aleluia, Pai, eu creio. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, alcançados. E Ele nos chamou para uma vida plena, uma vida em abundância. Amém, não foi para uma Jesus. vida pela metade. Amém, então, se você tem tido a vida pela metade, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor manda te dizer, Ele te chamou para ter uma vida plena, uma vida completa na presença dele. E essa vida plena, nessa vida plena nós também podemos ser felizes, porque em muitos momentos nós pensamos que é só lapada, é só opressão, é só tristeza, é só mágoa, é só angústia. Não, tem alegria também. Tem também felicidade, porque Jesus é o teu Deus. Aleluia. E quando Jesus entra na tua casa, meu irmão, o negócio pode estar revirado, pode estar tudo bagunçado, mas quando ele entra e diz, hoje me convém estar na tua casa. E quando ele diz isso pra você, existe alegria na tua vida. Então que nesta noite, você que tem vivido pela metade, você que não tem tido uma vida plena na presença do Senhor, receba essa plenitude. Amém. Em nome de Jesus. Receba essa vida completa, essa vida em abundância, viu? Vamos orar, então. Mandar um beijo pro meu pai que entrou aqui, que bonitinho. Não acredito. Eu te falei que no ouvido, você não ouviu, surda? O meu sogro amado olha, poucas pessoas têm o coração que ele tem. Eu amo o meu sogro, ele tem um coração do tamanho do universo. Ele é incrível. Eu te amo, sogrinho, viu? Te amo muito. Vamos orar. Vamos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Deus, eu quero te agradecer pela tua presença neste lugar. Obrigado. Eu te agradeço por ser um Deus tão fiel e poderoso, que está cuidando de nós, cuidando dos teus filhos, dando livramentos, dando alegria, dando paz, nos restaurando, nos tirando do pó. Como a tua palavra diz, o Senhor tira o pobre do pó, do monturo, e faz com que ele se assente com os príncipes, Senhor. É o que diz a tua palavra, é a tua promessa. Então eu te louvo, Pai, te agradeço por toda a restauração que o Senhor já fez na vida do teu povo e por toda a restauração que o Senhor ainda há de fazer. Eu te glorifico porque eu sei que o Senhor, como diz no Salmo 91, dá ordem aos teus anjos para que nos guardem. Onde quer que nós estejamos, os teus anjos estão nos guardando. Obrigada, Jesus. Obrigada pelos livramentos
relacionamentos. Obrigada pela saúde, obrigada pela vida, obrigada pela plenitude, obrigada por cuidar de nós, obrigada por ser o nosso amigo, obrigada por nos levantar quando nós estamos caídos, obrigada por nos justificar quando são injustos conosco, Pai. Obrigada por responder por nós aquilo que nós não conseguimos responder. Obrigada por receber aquela oração que nós nem conseguimos dizer, quando o nosso coração está empedrado, está triste ou cabisbaixo. Obrigada, Jesus, Aleluia, por nos obrigado, ensinar Deus. a falar contigo. Obrigada pelos teus anjos que nos guardam. Obrigada pela tua misericórdia que é sem fim. Obrigada pela tua vida em nós, Aleluia, morando em nós, Jesus. pela Obrigado, tua Deus. alegria que mora em nós, Deus, porque é por causa da tua alegria, Pai, que nós podemos ser alegres, é por causa da tua força que nós podemos ser fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. No Senhor nós podemos todas Eu te amo, as Jesus. coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, Aleluia, Pai, Pai, eu e te amo. temem, e nós tememos e amamos o Senhor, e é por isso que o teu anjo está ao nosso redor. Obrigada, Jesus. Amém, Pai. Obrigada. Guarda os teus filhos. Guarda as tuas filhas, protege de todo mal, protege de toda potestade, protege de toda doença, protege de toda amargura, de toda tristeza, Aleluia. toda seta lançada pelo inimigo para acabar com a alegria. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo aquele que está cabisbaixo, sem ânimo, sem vigor, sem vontade de viver, pensando em desistir, como eu já estive, eu repreendo em nome de Jesus, Aleluia, Senhor, e que o Senhor venha trazer o fôlego de vida, venha trazer a alegria, venha trazer a paz, venha restaurar vidas nesta noite, Pai. A tua palavra é fiel e verdadeira. O Senhor dá força àquele que está cansado. E por mais, Pai, que o nosso exterior possa estar se machucando, por mais que nós estejamos cansados, nós sabemos que o nosso interior se renova a cada dia, porque o Senhor mora em nós, o Senhor vive em nós. Obrigada, Jesus, pela tua presença, e que o Senhor possa abrir portas na vida do teu povo, para que eles possam passar e glorificar o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, eu te glorifico e digo que só tu és o nosso Deus, o único caminho, a única verdade, a única vida, Jesus Cristo. O único caminho para se chegar ao Pai é o Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença e pelos teus anjos que estão sempre ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. E amém. Agora? Só perguntaram. Olha isso aqui enquanto eu respondo. Aqui esse menino falou que eu dei risada, ó. Aqui, ó. Perguntaram pra mim assim: Dani, os anjos nos guardam mesmo antes de nós conhecermos a Jesus? Sim, você vai ver a palavra de Deus falando no profeta Isaías que ele te cingiu ainda que você não o conhecesse. Por que Deus fez isso? Porque Deus, ele tem uma capacidade poderosa e maravilhosa de ser o Senhor do tempo. Deus, ele não começa a se importar com a sua vida só a partir do momento que você crê nele. Isso não é assim. Porque mesmo quando você nasce, ele já sabe se você vai crer ou não. Ele tem uma presciência. E por isso, sim, ele nos guarda, ele nos cuida, até em tempos em que nós não o servíamos, mas porque ele sabia que nós iríamos servir. Então o Senhor, ele é maravilhoso, ele cuida sim. A gente tem que ser eternamente grato a ele, sempre, sempre, sempre. A gente não pode reclamar nunca de Deus, ele é perfeito. E assim, realmente a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a misericórdia do Senhor? São a causa de nós não sermos consumidos. É isso aí. Lamentações 3. Isso aí. Às vezes você vai por um caminho, por outro, né? Às vezes você se perde no meio desse caminho. Mas sabe de uma coisa? É você quem se afasta do Senhor. O Senhor nunca se afastou de você. Ele nunca te deixa, ele nunca te abandona. O Senhor sempre está ao teu lado. Ele sempre quer ter intimidade e relacionamento contigo. Nós é que às vezes, por conta das pancadas da vida, das pedradas, das pauladas, a gente fica cansado, fica saturado, e a gente quer fugir, a gente quer correr. Mas não foge do Senhor não, porque ele te encontra, viu? Não foge do Senhor não, porque ele te ama, ele te chamou para ter relacionamento com ele, porque ele te ama, viu? Porque ele te ama muito. Eu te amo muito. O que esse Nivaldo quer? Você viu o que eu falei? Eu também te amo. Disse que eu te amo muito. Eu também te amo. Ai, O Nivaldo falou alguma coisa. Eu vou viajar. Mãezinha querida, eu também te amo tanto, mãe. Minha mãe isso. passou a noite todo dia orando por mim. Mãe, eu te amo muito. Você é minha fiel intercessora. Eu te amo demais, demais, demais. Demais! Gente, que Deus tenha falado muito com vocês. Foi uma delícia estar junto. Você vai fazer ao vivo de novo, né? Quarta-feira tem ao vivo da Eli, tá bom? Não se esqueça. Mas Eli não, quarta-feira não tem não. A gente já vai estar aí.
Vai ter que ser na... Amanhã, faz amanhã mesmo, 10 horas. O seu? Dá? Eu faço amanhã, tá, gente? Tá, acabei de pensar aqui, ó, fazer amanhã. Pede pra ela deixar eu fazer junto. Amanhã, às 10. Amanhã, às 10 da noite. Fechado. Você vai chamar alguém pra fazer Fechado, você? vou chamar. Quem? Vou chamar um pastor. Pastor Daniel Santos. Então tá bom. Beijos! Vou ter que desligar a internet, porque já travou de novo.